Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem. Quantas almas se revelam. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz de Deus esteja com todos. Por que escolhemos o óbolo da viúva? Porque essa passagem está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o que é que isso tem a ver com os 90 anos da casa, que não são 90 dias, né? São 90 anos. Então vamos ver. Uma senhora que era uma bordadeira, trabalhava honestamente, um povoado pobre, e o homem, que tinha um certo poder financeiro, chegou com a sua capa e com um rolo de fios de ouro e falou com ela, para ela bordar essa capa, que era o trabalho que ela fazia. Então, havia uma prática da época que quem fazia o bordado ficava com o novelo naquilo que sobrava. Isso é um dado importante. E ela está ali bordando, bordando. E ela se lembrou que no dia anterior, aliás, 2 dias antes, quer dizer, 2 dias antes, no dia anterior também, ela deu guarita a um homem que todo mundo tinha botado para fora. Só que esse homem, ele era um anjo que estava disfarçado de mendigo. E ninguém dava guarita, ninguém dava comida, ninguém dava repouso. E ela, que era uma senhora simples, costureira, deu guarita para ele, e ela está bordando, lembrando disso. No dia seguinte, quando ele foi embora, deu comida para ele, deu repouso, né? No dia seguinte, ele disse para ela: muito obrigado por tudo que você fez por mim. Tome muito cuidado com a primeira coisa que você vai fazer no dia de hoje, que é esse dia do bordado, porque o que você fizer na primeira hora vai se repetir o dia inteiro. Ela achou estranho essa forma de agradecimento, de reconhecimento pelo bem que havia sido feito. E ali está bordando e lembrando que foi a primeira manhã, logo no começo da manhã, chegou esse senhor com essa capa, com aquele rolo de ouro. E ela olhou o rolo. Quanto mais ela bordava, mais o rolo ficava cheio de fio de ouro. Ela acabou de bordar a capa, ainda ficou com uma quantidade muito grande de ouro em fio. E ela lembrou então do que é que aquele homem falou, que aquilo que você fizer no início do dia, isso vai se repetir o dia inteiro. Entregou a capa e com aquele rolo de fio de ouro, conseguiu comprar uma casa para ela. Os vizinhos todos que a conheciam há tanto tempo ficaram interessados e ela contava essa história para todo mundo. Olha, foi um homem que chegou, todo mundo escorraçava ele, eu dei guarita para ele, ele dormiu, dei alimentação, e ele me falou isso, e aconteceu isso com um bordado de ouro, e o ouro se reproduziu durante o dia todo. Um mercador, ouvindo essa história, ficou muito interessado e procurou pela cidade inteira esse estranho até achá-lo. E encontrando, disse: Senhor, venha para minha casa, porque eu vou dar guarita para o senhor.
Então ele entrou, mas tratou o homem bem demais. Tratou, deu comida, fez um rapapé, né? Fez todo o trabalho, e até que no dia seguinte, de manhã, ele pensou assim: eu vou pedir a ele para ele fazer essa mesma coisa. O senhor vai desejar alguma coisa para mim? Ele falou: eu não tenho esse poder, mas seja feita. Seja feito. O que você fizer no início da manhã vai se repetir o dia inteiro. Ele ficou feliz da vida, né? Imagina. O que ele pensou? Vou para dentro do cofre onde eu tenho moedas de ouro. Vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. E ele foi para... Mas só que ele acordou muito ansioso, não se alimentou direito, e passando perto da fonte, ele estava com muita sede, ele resolveu beber água. Foi a primeira coisa que ele fez. O que aconteceu? Ficou bebendo água o dia inteiro. E bebeu água. E a água jorrava, e inundou tudo, e todos os vizinhos viram a calamidade que foi de água naquele dia, e ele não aguentava mais de beber água. Esse é um conto sufi. Os contos orientais, que encerram conceitos muito interessantes a respeito desse modo de exercermos a beneficência de uma maneira desinteressada. O óbolo da viúva foi uma experiência que Jesus mostrou para os apóstolos, porque eles estavam todos envolvidos pelaquela questão hebraica, judaica, da questão do terreno, da terra, do ouro, do dinheiro. O gasofilácio era aquele garrafão enorme em que os homens colocavam dinheiro, e cada um que chegava na frente de toda aquela plateia batia no peito e fazia suas honras. A gente vê isso nos jogos de futebol, jogadores com o dedo assim, fazendo assim, gente falando, apregoando assim uma fé exterior, e pegavam e botavam grandes somas. Jesus está ali, acompanhado dos apóstolos, vendo esse fenômeno, que está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, num cantinho, uma viúva. E é interessante porque Jesus colocou a figura aí de destaque naquela viúva. Sendo profeta, certamente ele sabia que ela era uma viúva. Ela, muito quietinha, foi lá e botou 2 moedas que se chamavam óbolos. A palavra óbolo, que passou a ser um sinônimo de uma doação de pouca coisa, era o nome de uma moeda que era menos do que o ceitil. E vocês sabem que o ceitil foi usado por Jesus quando ele contou sobre a questão do perdão. Nós vimos aqui a página sobre o inimigo. Perdoai, disse Jesus. Então, é necessário perdoar, porque quem não perdoa não fica dentro dos benefícios do perdão. E é como ele disse, se não agir assim, serás entregue ao ministro, será entregue ao juiz, e ficarás lá até pagares o último ceitil. Então, ceitil era o último tostão. Então, quando ele está dizendo isso, quando a pessoa fica presa a uma condição reencarnatória pesada, de dívidas conscienciais, ele só se desamarra disso depois que ele restaura perante a consciência todos os detalhes, todos os milímetros, todos os ceitios. Imagine, o óbolo valia menos do que o ceitil, que já era um tostão da época. Então, essa viúva deu 2 óbolos quietinha. Então, ele chama os apóstolos e fala: está vendo? Mais vale essa doação dessa viúva do que todo esse dinheiro que foi colocado aqui dentro desse estertor todo.
Essa passagem, ela fala, mas fala muito próximo ao nosso coração, porque nós sabemos que nós temos talentos, e esses talentos, eles são, muitas vezes, transformados em dinheiro, em situação de destaque e de posse. Nós somos privilegiados numa sociedade capitalista, selvagem, dentro de um contexto contemporâneo, onde se dá muito valor ao conceito do status, da posição profissional, se a pessoa tem muito dinheiro, e isso é visto como um talento. E é mesmo, a pessoa adquiriu aquilo, tem um talento. Mas esse talento, ele pode vir a ser tirado, porque o dinheiro que se tem se pode perder. Propriedade que se tem também se pode perder. A viúva citada no Evangelho, na época de Jesus, ficava numa situação muito difícil, porque as mulheres, a não ser os quefazeres do lar, não podiam fazer trabalhos profissionais. Quem fazia era o homem. O filho mais velho, quando o pai morria, assumia a função de governança da casa. Então, vocês imaginem uma viúva que deveria estar numa situação muito difícil naquela época para sobreviver, ainda assim dá 2 óbolos de benesse para aquela igreja, para aquele grupo. Vamos fazer aqui, então, a comparação para a nossa vida hoje. Allan Kardec desenvolveu para a gente as aristocracias, lá no livro Obras Póstumas, é um capítulo chamado As Aristocracias. E ele fala dessa questão da aristocracia, como sendo aristo é o melhor, kratos é poder. Então, a aristocracia é poder do melhor, mas melhor em quê? Então, ele vem desenvolvendo e diz assim, que no começo, o melhor, aquele que era considerado aristocrata, bate estranho na sua vida hoje, porque a gente está tão viciado com a aristocracia do dinheiro, bate estranho, mas é importante lembrar as origens, que o aristocrata do início, daquelas funções tribais, era aquele homem que tinha muitos anos de vida, que tinha cabelo branco, e era um homem mais velho. Esse era o aristocrata. Então, era a aristocracia da experiência. Nos grupos indígenas, o velho pajé, o velho cacique, ele era a última palavra. Quando você vê aquele filme Dança com Lobos, eles discutem, no final é o mais velho quem diz e pronto, ele tomou a decisão. E assim se constituiu em vários grupos. Os juízes eram homens velhos. Hoje já não está mais assim, mas eram homens, cabelo branco, tomando decisões, o patriarca da família. Então, o que ele podia dar para a sociedade na qual ele exercia sua função de liderança pela experiência, era o poder dizer o certo e o errado segundo o que ele compreendeu na vida, segundo o que ele fez, mas medido pelo tempo. O tempo era o talento. Então, ele podia dar esse tempo de experiência. Mas Allan Kardec, então, diz que existe uma outra aristocracia que veio depois. Por quê? O homem mais velho, aquele que tinha sabedoria, aquele que tinha experiência, aquele que podia dizer alguma coisa, ele não tinha força para defender o território, e muito menos para invadir territórios, defender a prole, o clã. Então surgiu uma nova aristocracia, a aristocracia da força bruta, do cavaleiro, daquele que tinha a coragem, que tinha a força, que tinha a juventude, a energia.
Então, em todos os grupos onde aconteceu o fenômeno da aristocracia, a força bruta passou a ser o ponto do talento, da coragem. Ele podia dar isso, podia dar essa força, podia emprestar na defesa. Então, essa força bruta, ela foi exercida e eles chegavam à governança e era dada a última palavra, porque, afinal de contas, era quem era o mais corajoso, era o cavaleiro. O índio que quisesse ter essa soberania, ele precisava demonstrar coragem nas batalhas, nas defesas das mulheres e das crianças. Então, a aristocracia da força bruta. Ora, o filho do forte não é forte, obrigatoriamente. Isso não é uma questão hereditária. Então, as descendências passaram a ser as novas aristocracias. Através das descendências, pelo brasão, pelo sobrenome, passou a se constituir, então, um talento. Ele estava num berço onde o sangue era azul, onde pertencia à família dos Borgias. Todo mundo tremia, porque, afinal de contas, ele não precisava demonstrar a força. Ele vem de um clã, vem de um grupo forte, vigoroso. Então, exerceu seu aristos kratos, ou seja, o poder do melhor. Melhor em quê? O nome da família, do brasão, etc. Então, nesse exercício, ele precisou manter a violência, mas sem ser um violento. E, para isso, precisou adquirir a quarta aristocracia, que é aquele que é assalariado para exercer a violência. Então, os cavaleiros, os templários, aqueles que exerciam, vem os filmes dos 3 mosqueteiros, depois viraram 4, aqueles que defendiam o rei, que eram responsáveis pelas façanhas, mas eles não tinham um nome nobre. O nome nobre pertencia à aristocracia daquele que tinha, então, o poder de exercer aquela liderança pelo nome que tinha. Então, entrou uma nova aristocracia. Qual era o talento deles? O talento deles era comprado. Aí entrou a questão do dinheiro, entrou a função amoedada, onde eles eram contratados. Então, houve aí uma contratação profissional de defensores. Os coronéis tinham seus capangas, dentro dos grupos sociais tinham as pessoas que eram assalariadas para manter o regime da violência. Ora, esse regime dessa troca de dinheiro fez com que o dinheiro surgisse como a aristocracia que nós atravessamos hoje, onde o dinheiro faz o aristocrata ser visto como tal, aquele que pode e que tem o talento, aquele que pode e que tem o dinheiro. Então, a aristocracia hoje soa no nosso ouvido: fulano é aristocrata, tem dinheiro. Nós já estamos tão acostumados com isso, mas Allan Kardec, então, no capítulo que fala sobre as aristocracias em Obras Póstumas, ele diz que essa fase está passando, vai passar, onde a pessoa é valorizada pelo dinheiro que tem, e ela dá aquilo que ela possui, que é dele. Então, ele aponta o porvir e diz de um novo talento. Ele abre um âmbito para uma nova aristocracia, um aristo diferenciado, que ele chama de inteligência moralizada. A pessoa reconhecida como aristocrata soa no nosso ouvido diferente, pela sua inteligência e pela sua moralidade. Não pelo dinheiro, porque está junto de pessoas poderosas, não porque é violento, não porque tem tempo de vida, mas pelo uso da inteligência e da moral. Esse é o futuro, essa é a regeneração da humanidade, e que abre o horizonte das possibilidades para a sociedade compreender o que é que ela pode hoje, ainda na regência da aristocracia
do dinheiro, poder exercer o porvir já, através do uso da inteligência e também do sentimento, do amor, essa possibilidade de exercer esse talento. É por isso que no capítulo 13, Kardec desenvolve aspectos interessantíssimos, trazendo do dinheiro, do valor amoedado, para a questão da doação de si, daquilo que você amealhou como conquista moral, espiritual, para outrem. O modo de você se doar, como sendo o óbolo da viúva. Então vamos pensar aqui, todos nós, que somos espíritas, não somos violentos, não somos aristocratas no sentido do dinheiro, nem da violência, e que estamos no mundo tendo uma possibilidade de fazer o óbolo da viúva funcionar com um valor extraordinário. Então vamos ver essas questões, como é que elas podem acontecer em nossa existência. Olha só o que Kardec fala aqui. E diz assim: muitas pessoas, está no capítulo 13, no item 6, lamentam não poderem fazer tanto bem quanto o gostariam, por falta de recursos financeiros. Vocês já estão sabendo que ele está falando aqui de uma maneira muito sábia, que ele sabe, no século XIX, assim como no século XX e o XXI, nós estamos atravessando a aristocracia do dinheiro. Eu não tenho dinheiro, como se ajudar o outro, ajudar o próximo, precisava só do dinheiro. Né? É bem da aristocracia do dinheiro. E se desejam uma fortuna, dizem elas, para elas fazerem um bom uso. Então, fala assim, eu vou ganhar na loteria, e quando eu ganhar na loteria, eu vou dar tudo para o centro espírita. Eu vou ajudar todos os pobres do mundo. Ainda é a aristocracia do dinheiro regente, vigente. A intenção, diz Kardec, é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera em alguns. Mas é certo que, seja em todos completamente desinteressada, aí ele usa o termo fundamental, a caridade desinteressada. Então nós vamos agora, vamos dar uma paradinha aqui, vamos lá na questão do Livro dos Espíritos, a questão 893 do Livro dos Espíritos. Lá nessa questão, Kardec pergunta aos espíritos assim: qual a mais meritória das virtudes? Porque vocês sabem que ser virtuoso é aquele que granjeia a capacidade, adquire algo que passa a ser seu, ele é virtuoso. Pode tirar o violino do artista, mas ele não deixa de ser uma pessoa que toca o violino. Ele pode pegar um Stradivarius, ou pode pegar um violino mais vagabundo, ou pode não ter o violino, mas ele não deixa, a aptidão dele não acaba, ninguém tira dele. Então, a virtude, adquirir virtudes, é um fator fundamental. Pode ser uma pessoa que é um ótimo mecânico, pode ser uma dona de casa, uma bordadeira, pode ser como que for. Então, a resposta dos espíritos vem assim. Então, a pergunta qual foi? Qual a mais meritória das virtudes? Ele diz, toda virtude é meritória. E se nós fizéssemos aqui uma enquete com vocês, virtudes, todos aqui são virtuosos, todos nós temos possibilidades. Tem gente que sabe fazer bolo, aquele bolo gostoso. Eu não sei fazer bolo, mas a pessoa que faz o bolo às vezes não dá tanto valor, mas para quem come é uma beleza, né? Bolo gostoso, etc. Ora, tem gente que sabe fazer trabalhos manuais, tem gente que sabe trabalhar com computador, conhece aquilo tudo. Então, toda virtude é meritória. Então, se eu sou um virtuoso, eu posso utilizar essa virtude de uma maneira desinteressada em ajuda ao próximo. Esse é o caminho do óbolo da viúva. É o tal do desinteressado.
porque aquele mercador não era desinteressado, ele estava interessado em que a riqueza dele triplicasse, né? Aí, continuando na resposta, os espíritos dizem assim a Kardec, começando por evitar o arrastamento das más paixões. Então é como se botasse degraus em que o virtuoso vai subindo esses degraus, vai adquirindo a possibilidade de evoluir espiritualmente. Mas o primeiro degrau é aquele em que a pessoa evita o arrastamento das más paixões. Então a gente precisa compreender que más paixões são essas que nos arrastam, que prejudicam o subir dessa escada evolutiva. Que nós compreendemos que é importante evoluir. Nós somos espíritos imortais, nós estamos na Terra em processo de evolução, nós temos uma condição egóica muito forte, o orgulho nos é muito forte também, e a ignorância. Olha só que trio: ignorância, orgulho e egoísmo. É o chão do mundo. Todos nós que estamos na Terra somos espíritos que estamos reencarnando num planeta de expiações e provas que está passando aí pela transição planetária, porque temos essas características, e a gente vem para cá experimentar o uso da matéria exatamente para treinar o desinteresse, para viver de um modo descolado, desidentificado dessas questões materiais. O que não quer dizer que tem que jogar dinheiro fora. Pode ter o carro do ano, pode ter a casa bacana, pode ter dinheiro no cofre, não tem problema nenhum. A questão não está aí. A questão não está aí. A pessoa tem um direito, ela trabalhou honestamente, conseguiu o dinheiro, pode ter o carro do ano, a roupa da moda, não tem problema nenhum. Onde é que está a questão? A questão está quando, por alguma razão, eu fico privado disso, eu sofro. Eu entro em pânico, o mundo cai, a vida perde o sentido, porque minha vida toda, estando ela apoiada nesse sentido material, quando esse sentido material se desfaz por alguma razão, a minha vida perde o sentido. Eu não sou matéria, eu não sou um ser bioquímico, eu sou um espírito que estou me utilizando de um corpo na Terra, dentro da impermanência da matéria, mas a imortalidade é da alma. Então, a pátria espiritual é a pátria verdadeira. É dela que a gente precisa dar conta que nós somos psiquismos imortais. Então, a lembrança do arrastamento das más paixões, na primeira parte aí da resposta da questão 893, nos fala de alguma coisa que nos arrasta. E o que é que nos arrasta hoje? É uma pergunta que a gente pode fazer. O que me arrasta hoje? Geralmente, o que me arrasta é aquilo que me leva para os prazeres excessivos, seja o prazer da comida, seja o prazer do sexo, seja o prazer do divertimento, seja lá o que for do consumismo, e também para a materialidade, que Kardec fala tanto. Porque chama os nossos olhos ao status, a questão da pessoa ser reconhecida como um aristocrata do dinheiro, isso arrasta, a pessoa perde a noção. Então, não precisa jogar dinheiro fora, não é isso, é viver com a matéria, viver com as coisas do mundo de um modo desapegado, desinteressado. Como é que é isso? Como é que se vive uma vida, como é que se usa um corpo de um modo desapegado? O corpo, ele é um instrumento para a nossa evolução. A casa que a gente mora, onde tem a nossa família, é justo, a gente vive nela. Mas não nos enganemos, nós não somos proprietários de nada, nem do corpo, nem do dinheiro, nem da casa. Está o nome da gente lá, gente, mas isso aí, vocês sabem que isso é mentira. Você vai embora, vai deixar tudo isso aí. Isso é para o usufruto. E a gente luta, desencarna prematuramente, faz uma série de proselitismo com o dinheiro, que, afinal de contas, não é nosso, a gente é usufrutuário, é para deixar fruto. Agora, a questão psíquica que está envolvendo
a lida com as coisas materiais, essas ficam impregnadas no perispírito com um endereço de memória muito claro. Então, muitos espíritos chegam no plano espiritual e dizem: não, eu doei o dinheiro para o centro espírita, eu deixei dinheiro para a igreja, eu mandei fazer tantas missas. Mas ele fez igualzinho aquele mercador, de maneira desinteressada? Não. É uma coisa interesseira, como se fosse uma coisa venal, em que se investe aqui para ganhar um terreno no plano espiritual. Alguns companheiros nossos espíritas, ainda acostumados com aquela ideia católica de inferno e céu, falam nosso lar para não dizer céu, e falam umbral para não dizer que está no inferno. O pensamento continua o mesmo, só mudou o nome. E a doutrina espírita vem para fazer essa mudança. Por isso que a reforma interior é uma tese da doutrina. Vejam, reforma não é mudança da forma, porque não muda muita coisa, é reformulação. É a mudança da fórmula, do modo de ser no mundo uns com os outros. Essa é que é a questão. E aí, lá no capítulo 17, no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma frase que todos nós conhecemos, Allan Kardec diz lá que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, né, e pelos esforços que empreendem em domar suas más inclinações. Olha as más inclinações aí. Em domar, a gente compreende isso como educar. Então ele está dizendo que o verdadeiro espírita, ele faz o esforço para evitar o arrastamento das más paixões, da questão 896. Então nós temos aí uma questão delicada, porque evitar o arrastamento das más paixões quer dizer o seguinte: nós temos más paixões, assume isso. Nós somos espíritos recém-falidos que estamos num processo de porvir e trabalhando constantemente com essa questão real, em que o arrastamento nos leva mesmo, nos deixamos levar pelo arrastamento. E o esforço para evitar o arrastamento é que caracteriza o verdadeiro espírita. Isso é muito bacana, porque deixa de lado a questão hipócrita, de face de anjo, de mostrar beatitude, capa de santo. Não, nós temos dificuldades, assumamos isso. Mas o que é legal, o que é bacana, é a gente poder ver que o outro companheiro nosso também tem dificuldade, e a gente poder ajudar mesmo na dificuldade. É isso o óbolo da viúva. Tem gente que diz assim: quem sou eu para ajudar alguém? Eu que sou tão falido. O melhor modo de sair da falência moral é começar a pensar-se um fluxo do bem no processo da vida. Muitos tarefeiros do bem, o nome da nossa instituição em Botafogo é Tarefeiros do Bem. Muitos tarefeiros do bem trabalham intensamente na casa espírita e dizem para a gente que já está há algum tempo no movimento espírita, não é? Assim: olha, eu estou trabalhando, mas eu não me sinto preparado. Eu não me sinto preparado. E eu pergunto: você está dizendo preparado? O que você chama de preparado? Eu queria ter bastante conhecimento de doutrina, eu queria ter mais tempo de experiência para poder fazer frente a esses trabalhos todos. E eu digo assim: mas como é que se adquire experiência fora da experiência? É na experiência que se vive a experiência. Fica redundante, mas é uma verdade. Nós não vamos esperar que venham anjos do céu para o movimento espírita brasileiro, senão vamos ficar sem ninguém para trabalhar aqui no movimento espírita brasileiro. Se chega-se a ser um espírito superior, porque justamente esse quilômetro é formado de milímetro, e o primeiro milímetro é o óbolo da viúva, é a função desinteressada. Apesar das minhas dificuldades, apesar de tanto problema que eu tenho na minha vida, tanta pobreza de dinheiro, falta de dificuldades, filhos com problema, ainda assim pode fazer alguma coisa por alguém. Mas de que maneira? Utilizando o ouvido,
Quantas pessoas no prédio onde você mora, quantas pessoas no contexto do seu trabalho profissional estão precisando só de um ouvido? Você pode estar com a cabeça cheia de problemas, aquele filho que te tira a noite do sono, mas naquele momento que alguém do lado está ali atormentado, você não escuta. Você não vai dizer para a pessoa assim, não me venha com problema. Tem uma cantora antiga, eu acho que ela é antiga, chamada Kelly Key, que dizia assim, não me venha com seus problemas que eu não estou nem aí. Tinha uma mocinha cantando isso, foi até sucesso. Aí os jovens cantavam, estou nem aí, estou nem aí. Eu digo, eu estou aí. Venha com os problemas porque eu estou aí. Ao contrário, é aquela coisa assim, eu estou com tanto problema, vem você com problema também. Isso não é o óbolo da viúva. Trazendo para a nossa vida, então, nós vamos vendo que a questão 893 do Livro dos Espíritos, que tem aquela primeira parte da resposta que fala do arrastamento das más paixões. O arrastamento das más paixões é ser levado, se deixar levar para o interesse. Pensa, essa questão é sua. Levar para o interesse. Isso é uma questão de foro íntimo, de pensar qual o sentido que você está dando para as ações que você tem feito. Aí os Espíritos continuam na resposta dizendo, a mais meritória das virtudes é aquela em que todos os pensamentos, todas as ações são feitos de maneira caridosa e totalmente desinteressada. Nós não estamos lá ainda, mas só de pensar que tem um porvir abre para nós um sentido de podermos seguir seguir o exemplo de um Chico Xavier, por exemplo, um espírita que deu demonstração da possibilidade disso ser uma realidade. Então, continuando aqui, no capítulo 13, no item 6, não há aqueles, diz Kardec, que, desejando mesmo fazer o bem aos outros, estariam bem contentes em começar por fazê-lo a si mesmo, de se darem algumas alegrias a mais, de se proporcionar um pouco do supérfluo que lhes falta, sob a condição de dar o resto aos pobres? Então, a pessoa ela é capaz de se movimentar, mas só se ela tiver o supérfluo. Se ela não tiver o supérfluo, ela não se dispõe, ela não abre mão do que quer que seja. Essa segunda intenção, diz Kardec, dissimulada, mas que encontrariam no fundo do coração, se quisessem nele rebuscar, anula o mérito da intenção. É essa a questão, anula. Porque a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. Aí, nós estamos vendo aqui o sublime da caridade, que pega a segunda parte da resposta da questão 893, que é o sublime da caridade. Qual é o sublime da virtude? Nesse caso, seria procurar, no seu próprio trabalho, pelo emprego das suas forças, no uso da sua inteligência, no uso dos seus talentos, olha os talentos aí, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Aí Kardec diz assim, infelizmente, a maioria sonha com meios mais fáceis de enriquecer, de repente e sem trabalho, correndo atrás de quimeras, como descobertas de tesouros, uma chance incerta favorável, uma recuperação de uma herança inesperada e etc. Que dizer daqueles que esperam encontrar, para os secundar nas pesquisas dessa natureza, auxiliares entre os espíritos? Ainda querem que os espíritos assim façam, que também sigam, que corroborem com esse tipo de coisa. Então, falei no começo sobre a correlação do óbolo da viúva com os 90 anos da casa, não é? Então,
Por que me veio assim a ideia? 90 anos. Todos os trabalhadores dessa casa, que vêm para cá, abrem mão do lazer, que estão aqui de coração, de amor para trabalhar, todos que estão aqui no trabalho da desobsessão, os treinamentos que fazem no bastidor, eles não fazem proselitismo. Vocês chegam, a casa está funcionando, mas alguém paga essas despesas. Alguém assume isso. Não há proselitismo. As pessoas exercendo os papéis com amor, com carinho. A gente vê, a gente chega na casa, a gente sente o ambiente. Não há maquiagem. Uma casa abençoada pelo estudo, pela dedicação, de modo desinteressado, a gente sente no ambiente. Se fosse uma casa dedicada a arrecadar dinheiro, a ganhar dinheiro, e só fala em dinheiro, dinheiro todo dia, estaria um gasofilaço enorme aqui, falando em dinheiro o tempo todo. É um desvio. E, infelizmente, tem casa espírita que faz isso. Fica trabalhando em cima da propriedade material. Então, a gente sabe que a questão fundamental da casa espírita é a causa espírita. Aquele que chega desabrigado na casa espírita, a gente não está aqui para dar abrigo para ele, a gente dá a caridade, mas a gente vai trazer para ele a confiança para saber lidar com os desabrigos de um mundo de expiações e provas. Não é uma função paternalista, é quem está com fome precisa comer, está certo, ensina a pescar, dá a ele condições dele poder lidar com as coisas. É isso que faz com que a nossa atuação na casa espírita seja do óbolo da viúva. E aí tem um detalhe que eu vou contar para vocês, que eu aprendi uma lição enorme, que foi uma coisa inesquecível, só para fechar a nossa conversa de hoje. Eu estava fazendo uma palestra naquela sede da Federação Espírita Brasileira, ali na Vinda Passos. Era um sábado de manhã, estava lá o auditório, cheio, etc. E o dirigente da FEB, que estava do lado, Federação Espírita Brasileira, enquanto a gente estava ali, ele me contou um episódio que ele presenciou com o Chico Xavier. E vocês sabem que notícia do Chico a gente tem que contar, né? Porque essas coisas são boas, só tem coisa boa, né? Então, vamos contar para vocês. Ele falou assim, eu estava aqui sentado e o Chico estava sendo homenageado. Isso não está na imprensa, não, isso é um caso inédito. Como ninguém sabe, eu conto para vocês, mas o importante é a lição que ele encerra. Ele falou que estava ali coordenando e o Chico sentado do lado, estava cheio de autoridade. Prefeito, governador, gente do movimento espírita, gente abessa, jornalistas, muita gente. Ele ia ganhar um título de cidadão honorário, etc. etc. E o Chico estava olhando para um canto que tinha uma porta, como essa porta aqui, olhando. E ele falou, Chico, o que é que você está olhando? Para onde você está olhando? Ele falou, eu estou vendo aquela senhora de macacão. Tinha uma senhora de macacão lá, assim, atrás de uma porta, cheia de gente. E a senhora estava querendo olhar para o Chico, né? Ele falou, aquela senhora que está ali, quem é? Aí ele falou, ela é a senhora que faz a limpeza daqui, é a serviçal que faz o trabalho de limpeza. Ela deve ser uma pessoa muito importante nessa casa, né? Ele falou, a gente fala assim, mas, né? Ele falou, por quê, Chico? Não, porque, olha só, doutor Bezerra de Menezes chegou, foi lá e deu um beijo na testa dela. Chegou Emmanuel, deu um beijo nela. Veio Meimei e deu um beijo nela. Eu falei, eu quero dar um beijo nela também. Eu quero conhecer essa senhora, porque ela deve ser uma pessoa muito importante. Naquele momento ali, o que o Chico estava fazendo, gente? Ele estava ganhando um título de cidadão honorário, muita homenagem a ele, e ele sempre falou, eu sou médium, gente, os livros não são meus, os livros são dos espíritos. Ele estava fazendo um exercício ali de modo desinteressado, fazendo um esforço para evitar o arrastamento das más paixões. Ele pedia sempre isso, para não ficar elogiando. Uma vez no Maria Tagaio, os coordenadores falaram assim, quando fizer a palestra com o Chico presente, uma instituição em bom sucesso no Rio de Janeiro, chama Maria Tagaio. Coincidia, às vezes, de fazer palestra com ele presente,
Não faça um elogio ao Chico, porque deixa ele numa situação difícil, né? O arrastamento. E nós vemos aí a questão do homem que trouxe tanto benefício, tanta humildade, e lutando o tempo todo para evitar o arrastamento. Teve um episódio em que ele, até publiquei no Reformador sobre isso, essa passagem, ele foi chamado por um alto dirigente da União Espírita Mineira para fazer parte de um trabalho que ia ser o movimento espírita mineiro, todo ia lá na União Espírita Mineira, e o emissário falou para o Chico assim: Chico, pelo amor de Deus, Chico, você não falte, porque você é a pessoa mais importante desse grupo. Tem gente vindo tudo que é lugar para te ver, Chico. E ele, tadinho, ele ficou naquela coisa de corresponder à expectativa, que é esse arrastamento, essa sedução que a gente faz, né? E ele pegou o trem de Pedro Leopoldo para Belo Horizonte. Quando ele está no trem, quem aparece? Emmanuel. Emmanuel apareceu. Vocês sabem, quando Emmanuel apareceu, lá vem, né? Então, Chico, quer dizer que você é a pessoa mais importante daquele encontro, né, Chico? Não, eu não acho, não. Acha sim, Chico. Você acreditou nisso, né, Chico? Não acreditei, não. Acreditou, Chico. Quem é? Aí ele falou: Jesus, a doutrina, Kardec. O Chico Xavier desceu na primeira estação e voltou para casa. Não aguentou aí. Todo dia ele saía de casa de madrugada. O sol nem tinha nascido ainda, uma estrada barrenta em Pedro Leopoldo, e o ônibus passava de manhã cedo só. Ele era datilógrafo do Ministério da Agricultura. E nessa estrada barrenta, o ônibus passava, e se perdesse aquele ônibus, tinha que ir a pé, chegava todo lameado, chegava atrasado, e o chefe dele não era fácil. Juvenal, o nome do chefe dele. Então, todo dia que ele ficava ali, às vezes chovendo, ele com guarda-chuva, esperando, e tinha um pântano do lado, fedorento. E todo dia ele olhava aquele pântano e fazia uma crítica mental. Está vendo que coisa, que abandono? Nós fazemos isso, não é verdade? Ele também fazia isso, gente. Que coisa, esse pântano cada vez pior, pererê. Pensava, todo dia ele pensava isso. E com o tempo foi fazendo um cobertor de flores. E o Chico era muito romântico. Ele começou a ficar alegrinho. Ele falou: meu Deus, olha as flores, a natureza é linda, assim que ele falava, né? Ele falava assim, com a boca meio aberta: a natureza é linda, aquele manto de flores por cima, né? Ele já ficou alegrinho, né? Quando ele está bem alegre, aparece quem? Emmanuel. Falou: Chico, o pântano continua lá. Essas flores por cima estão muito bonitas, mas o pântano continua lá. E ele citou isso nesse evento, quando ele fez 40 anos de mediunidade na União Espírita Mineira. Ele contou isso. E falou: gente, me ajuda a drenar meu pântano, porque eu fico iludido com as flores. Aí citou esse exemplo, que está no jornal da União Espírita Mineira, essa frase dele. Isso foi uma lição para ele, uma lição para todos nós. O trabalho do bem que a gente faça precisa ser drenando o pântano das nossas imperfeições ao mesmo tempo. Não é fazendo cobertura de flores, não é uma coisa bonita, é de profundidade, é fazer o bem pelo bem, porque é bom ser bom. E nós sabemos, na questão 982 do Livro dos Espíritos, que o importante é o bem. Na questão 982, tem até um comentário belíssimo de Kardec depois da resposta. O bem é o bem, não importa o meio de chegar lá. O trabalho do bem, ele se repercute de uma maneira brilhante no perispírito,
Por isso que nós não precisamos de carteira de identidade uma vez desencarnados. Não adianta chegar no plano espiritual e dizer: eu trabalhei 40 anos lá nos Trabalhadores de Jesus, no Centro Espírita tal. Não adianta dizer isso. Não é o currículo vitae que vai dizer, é o perispírito que fala. E ele diz tudo. A pessoa é, na expressão da sua alma, através do corpo agora encarnado. E melhorar isso que significa fazer as coisas de maneira desinteressada, começando por esses pensamentos mais íntimos, pelo aquilo que você pode dar, que é o seu óbolo, que é ouvir, falar, dar atenção, um conselho amigo, de um modo desinteressado. Então, a nossa conversa de hoje, que é assim uma homenagem aos companheiros que estão há 40 anos, Deus sabe as lutas que enfrentaram para chegarem onde chegaram, em que estão aí, talvez alguns até desencarnados, não sei, que estão presentes aqui nesse dia memorável em que vocês estão vivendo com muita justiça esse momento dos 90 anos. Muito óbolo da viúva para vocês, que nós possamos desinteressadamente atender os nossos filhos, nossos cônjuges, nossos amigos e os nossos inimigos na nossa vida todo dia. Deus nos abençoe. Eu espero que tenha sido útil.